Boa noite. Bom, vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre planejamento financeiro. E financeiro, às vezes o pessoal fala, cara, número, cara, eu nunca gostei de número, o negócio é complicado pra caramba. Não é. Então a gente vai tentar tratar de uma maneira mais light, de uma maneira mais... falar de conceitos e até formas de como lidar com as finanças. A gente vai dar alguns exemplos práticos. Na última vez aqui também, a gente falou bastante sobre missão, visão, valores, propósito da sua vida. Porque não adianta nada a gente receber um monte de coisa, tá? O que eu faço com isso? Eu vou gastar, vou beber, ou eu vou investir num negócio? Mas a gente tem que entender para que a gente existe, para que a gente está aqui hoje, qual que é o nosso propósito de vida. E foi isso que a gente discutiu a outra vez que eu estive aqui. Eu vou retomar um pouquinho disso para a gente poder avançar e a gente vai trazer alguns conceitos aí, umas informações um pouco mais técnicas, nada complicado, mas simples, que eu vejo algumas pessoas às vezes vêm, conversam comigo, têm dúvidas, às vezes de como aplicar, onde aplicar, quais são as opções, se é fácil, se é difícil, e a gente vai tentar abordar um pouquinho. A gente não tem muito tempo, então a gente vai passar um pouquinho por cima, mas dar uma visão geral. Bom, só para contar um pouquinho para vocês, eu tenho 8 anos de experiência na área financeira, em multinacional americana. Estudei também administração na Fundação Getúlio Vargas, terminei no ano passado um MBA e também tive 2 extensões aí no exterior, na Universidade do Texas e na Universidade de Illinois, em Chicago. E eu quero começar retomando a palestra que a gente fez, foi no final, se não me engano, no final do ano passado, né, em setembro do ano passado. E a gente falou bastante sobre estratégia pessoal, missão, visão, valores, qual que é o seu propósito de vida. E eu coloquei esse versículo, eu quero retomar ele, que é de Romanos 12:2, que diz para a gente não se conformar com o mundo, mas a gente ser transformado pela nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tomar a forma do mundo. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba gastando e usando os nossos recursos para fazer parte, para fazer como o mundo é. Então, o fulano comprou um celular, e aí todo mundo compra um celular, e eu vou, poxa, eu tenho aqui meu celular de anteninha, mas todo mundo tem já um iPhone, e aí quando o pessoal vê eu puxando a anteninha para o telefone, o pessoal já tira um barato, né? Pô, o cara não tem um iPhone, né? E aí a pessoa acaba se sentindo constrangida e acaba se moldando. O cara não tem nem dinheiro para comprar um iPhone, mas o cara se sente na obrigação de comprar um carro. Pô, mas o cara vem com um carrinho usado e tal, mas todo mundo tem um carro aí já tal, e ele se sente na obrigação de ter que comprar um carro melhor, o cara se endivida para poder ser aceito. E aí vem uma provocação, a gente consome para ser aceito no grupo que a gente pertence? Quanto que isso é verdade, quanto que isso não é verdade? Quanto que a gente acaba às vezes gastando, porque está todo mundo gastando, os meus amigos todos, o meu filho estuda no colégio tal, eu não tenho dinheiro para colocar nesse colégio, mas eu coloco porque, afinal de contas, o que eles vão achar se ele estiver estudando numa escola pública? E vem a pressão social para que a gente gaste e sempre gaste, e vai tomando a forma do mundo. E o que Deus quer? Que a gente rompa com isso, para que a gente possa ser transformado por Deus, ter as orientações que Deus quer. Deus tem um propósito para cada um de vocês, e é diferente do propósito que Deus tem na minha vida, mas os valores são os mesmos. E esta vida que eu tenho experimentado, já desde criança, e pautando minha vida em decisões, e buscando sempre a decisão, o que Deus quer da minha vida, qual que é a vontade de Deus. E ela vem pela transformação da mente. Vem como por essa transformação? Vem pela leitura da palavra, vem por buscar a vontade de Deus específica para a sua vida. Os valores que a gente falou são os mesmos. Valores de amor, de paz, de justiça, de alegria, que a gente encontra no exemplo de Jesus e encontra isso na Bíblia. E o que eu quero mostrar para vocês e aqui apresentar, pelo menos para mim funcionou, e quero compartilhar isso com vocês, e se vocês acharem isso interessante, experimentem também. Planejamento financeiro, ele depende muito da sua situação. Então, você está jovem, casado, tem filhos, não tem, você está para se aposentar. Para cada um vai ter uma orientação diferente. Então não existe uma regra para todo mundo aqui, olha, aplica tal, faz isso, faz aquilo. Não tem, vai depender muito da situação onde você está. Então se você é empregado, todo mês entra aquela quantia lá, você
talvez consiga se organizar aí de uma certa forma, sabe quanto todo mês vai entrar aquela mesma coisa, aquela mesma quantidade. Ou você pode ser um empresário, aí ganhou uma bolada, mas quando é que vai vir a próxima? Quando é que vai ser o próximo negócio que eu vou fechar? E como é que você se organiza? O quanto que você vai deixar de gastar? Os seus próximos investimentos, o quanto? Então, essa organização, ela é muito importante o objetivo aqui é que vocês reflitam. Então, identifiquem onde vocês estão para que vocês possam buscar aí a orientação e a situação de investimento que vocês precisam. Mas essa aqui é a regrinha geral para todos. Gastar menos do que ganha. Isso aqui, volta e meia, é repetido isso aqui. Não só eu estou falando, outras pessoas já estiveram aqui também sempre repetem isso. E como é que a gente torna isso prático? É o nosso dia a dia. Então, quantos aqui já fizeram uma planilhinha mensal de quanto que gasta por dia, ou no mês? Ó, legal. O pessoal bem preparado. Nem precisava, vocês já estão aqui já também. O pessoal já preparado aqui. E esse é importante. Quando se surpreenderam com o que gastam no mês? Nem todos. Tem gente que é bem organizadinho aí também. Legal. E isso é bom, traz visibilidade. Então, na hora que você para quem não fez, recomendo que faça. Todos os gastos, anda com um papelzinho, ou a gente tem telefone, né? O smartphone, o iPhone, né? Não o telefone com anteninha mais. Coloca lá, olha, gastei, tomei um café. Um café saiu quanto? Coloca lá, anota no papelzinho, anota no iPhone. Quanto que você... E são gastos de R$1, de centavos, e isso vai te mostrar no final do mês. Eu oriento depois que você, no final do dia, consiga classificar isso também, a alimentação, classificar de uma forma o que foi... outros, foi diversão, foi entretenimento, foi gasolina, e aí, com manutenção do carro, você coloca tudo isso classificando, depois é interessante você ver onde é que estão os gastos, para você poder orientar, e provavelmente você vai se surpreender com o que você está gastando. E o gastar menos do que ganha, às vezes a gente passa por uma ostentação, ou aquela aceitação que a gente falou lá no início, que a gente passa a gastar para mostrar para os outros, passa a gastar, mas não porque eu preciso, mas porque eu quero ser aceito ou mostrar que eu sou melhor que o outro por aquilo que eu tenho. Quando a gente fala de investimento, a gente tem que olhar para isso aqui também. A gente tem um ambiente aqui no Brasil, um ambiente econômico, que ele varia demais. Então, o que a gente fala hoje, pode ser que amanhã mude completamente essa história. Então, a gente fala de taxa de juros, taxa de câmbio, risco político, crescimento da economia, o PIB. Eu coloco aqui infraestrutura, também o custo do Brasil, porque tem pessoas que vão investir em outras empresas e acaba que, poxa, vamos investir numa empresa em tal lugar, que vai ser construído uma autoestrada até lá, e aí você começa a investir, e aí de repente alguém fala, não vai existir mais, e aí você, poxa, já morri com todo o meu investimento. Então, tem riscos, e todo o ambiente, por exemplo, antes de 2008, antes da crise aí do subprime nos Estados Unidos, tinha todo um conceito de aplicação, todo um conceito de investimento que se mudou a partir dali. E a gente vê, entrando de crise em crise, quando falava-se antes lá, década de 90, antes do Collor meter a mão na poupança, quem esperava aquilo antes de acontecer? Ninguém esperava. Hoje, a partir dali, as pessoas começaram a ficar com um pouco mais de receio. Hoje a economia já estabilizou um pouco mais e existe um pouco mais de estabilidade. Então, esse é um ambiente econômico que a gente vive. Então, ele é importante para quem quer fazer investimentos, sempre acompanhar o que está acontecendo no ambiente econômico brasileiro. E entender também o seu perfil de risco. Muitos de aqui já devem ter feito isso. Se ele é conservador, mais avesso ao risco, então com aplicações um pouco mais conservadoras, poupança, CDBs, um risco moderado e um risco arrojado. Mas o que ninguém fala no perfil de risco, quando você vai pesquisar, qual que é o perfil de risco, um ou outro, você faz aquelas pesquisas e etc. Ninguém te pergunta quanto tempo você vai dedicar para o investimento. Ninguém te pergunta quanto tempo você tem aí para estudar aquilo que você quer investir. Isso ninguém coloca no perfil de risco. Então, eu adiciono aqui, para quem quer ir, não, eu sou arrojado, eu invisto em ações, eu vou colocar em debêntures, em derivativos, etc. Mas quanto tempo você gasta do seu dia para entender aquilo que você está investindo? Isso demanda muito tempo. Ser arrojado demanda tempo. Você tem que estudar, você tem que entender onde é que você está colocando. Não é simplesmente, eu vou colocar lá de qualquer jeito e coloca. Pode ser que você coloque, mas você vai ter que pagar para alguém
estudar isso para você. Aí você pode colocar no fundo, só que essa pessoa vai te cobrar taxa de administração, vai cobrar taxa de performance e outras taxas, que é o trabalho que ela vai ter para poder colocar seu investimento em títulos de mais risco. Então, isso é importante. Se você quiser ser mais arrojado, se já está sendo, pense quanto tempo você está dedicando para comprar ou adquirir ou investir, quanto tempo você está dedicando de estudo para aplicar talvez nesses ativos de maiores riscos. De novo, repetir, gastar menos do que ganha. Esse é o segredo. Regra número 1 para você ter uma vida aí financeira mais saudável. E a outra, quando você não obedece isso aqui, o que acontece? Vem a dívida. E eu quero trazer um outro versículo aqui que eu acho bem interessante, também de Romanos 13, versículos 7 e 8. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma. Não fique devendo para ninguém, senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aqui a gente fala, pega um dinheiro emprestado, meu primo lá, meu tio, empresta o dinheiro aí, empresta um dinheirinho, e aí fica sempre devendo para um, fica sempre devendo para o outro. Vocês não conhecem pessoas que às vezes acabam, ou às vezes a gente próprio pode estar nessa situação hoje aqui. E ela é ruim para o outro lado, que fica, poxa, o cara está sempre me devendo, aí você fica sempre cobrando, e fica aquela situação, aquela angústia, e aqui a orientação da Bíblia, não fica devendo. Ou seja, o que está falando aqui? Gasta menos do que ganha. Sabe que está falando de uma relação também aqui de irmãos, próxima, relação um ao outro. A gente hoje, vamos lá, talvez a gente não está comentando aqui, vou pegar um empréstimo para comprar uma casa. É diferente a relação. Aqui é mais uma relação próxima de irmãos, para a gente respeitar o irmão, respeitar aquilo que ele também está se preocupando aqui em cima. O seu primo, o seu tio, o seu pai, o seu irmão, ele também deveria estar se preocupando aqui. Você também. Mas na hora que você deixa de se preocupar com isso, você gasta mais, você vai pedir para o cara e você está ferindo, porque agora ele vai ter que gastar menos ainda para poder te ajudar. E aí você está gerando uma pressão enorme nessa outra pessoa. Então reflita, se você está hoje nessa situação, veja o quão saudável é isso, e se você também não conseguiria hoje reverter para viver bem com seu irmão, para viver bem com seu pai, com seu tio, com seu primo, com quem você talvez tenha esse tipo de relação. E aqui, se você já não tem o seu primo, o seu tio, você fala assim, cara, vou ter que buscar esse dinheiro em algum lugar. E aqui, mais uma curiosidade, eu não sei se para alguns aqui já é clássico e fácil isso, mas eu queria mostrar taxas de juros cobradas. Aqui é uma taxa de juros para a pessoa física da ANEFAC. Taxas de março de 2014 e abril de 2014. Aqui foi no mês, e essa taxa extrapolada para o ano. Aí você compra no cartão de crédito. Você está gastando mais do que você ganha. Olha a taxa de juros ao ano. Se você deixar isso rolando durante um ano, vai pagar 200% mais. Você entra no cheque especial, chega no final do ano, 150% a mais. Esse é o custo da dívida se você entra isso no... Se você pede um empréstimo no banco, está aqui, 50%. Então vamos lá, tá bom, você entrou no crédito, aí no cartão de crédito, gastou mais, não conseguiu pagar. O que é a primeira coisa? Você não vai deixar no cartão de crédito, pega um empréstimo para pagar essa conta do cartão, não deixa ele rolando, porque a gente sabe que os juros aqui são muito altos. Então, se você está numa situação de dívida, tente quitar a sua dívida, ou quitar de uma forma em que essa taxa de juros que vai ser cobrada de você seja a menor possível. Você não fique trabalhando em cima de taxa de juros, E por outro lado, vamos investir. E aí, taxas aí que a gente também compara, Taxa aqui, a taxa Selic, taxa de juros aí da economia, que a gente ouve bastante, a gente ouve bastante no jornal e outros, a taxa de referencial da economia, hoje em 11% ao ano. A gente faz uma continha, ela dá aproximadamente 0,87 ao mês. CDI é uma taxa, um certificado de depósito interbancário, essa é uma taxa que os bancos trocam, ela é um pouquinho menor que a taxa Selic. E aqui, caderneta de poupança. Coisa mais fácil hoje, qualquer um, bem democrático, você entra lá na sua conta, você pode transferir para a caderneta de poupança. Então, eu já vi pessoas já me perguntando também, cara, o que eu faço? Não estou conseguindo, todo o dinheiro que entra na minha conta, ele sai, eu não consigo guardar nada. Ele entra para pagar a faculdade, ele entra para comer, ele entra para gasolina, ele entra para não sei o quê, e quando eu vejo, estou até no negativo da conta.
Coloca na caderneta de poupança, coloca lá R$10, coloca lá R$50 e deixa e esquece lá. Essa é um hábito que você consegue, tira já logo do início e você separa isso, te ajuda a aquela nossa regrinha básica de gastar menos do que ganha. Então, se você já separa isso, facilita também o seu trabalho. Mas a caderneta de poupança, como a gente olha aqui, uma variação ano aí, extrapolado com o que deu aí no último mês da caderneta de poupança. Aí são números gerais, não vou entrar em detalhes aqui, mas de aproximadamente 6% ao ano. E a gente vê inflação hoje. Peguei também dados bem atualizados aqui de maio e de abril, de vários índices de inflação. Aqui a gente tem vários índices medidos por várias empresas, e cada uma tem um pacote de produtos. Então, por isso que elas variam entre elas. Uma pesa mais alimentação, outras pesam mais materiais da construção civil, e por isso que eles variam o acumulado aqui aos 12 meses. Se os alimentos sobem mais, um dos índices de inflação vai subir mais. Se materiais para construção civil, por exemplo, sobe mais, outro índice vai ter maior impacto. Mas olha só, no acumulado de 12 meses, a gente tem aqui uma variação mais ou menos de 6% ao ano. Muito próximo ao que a caderneta de poupança dá. Então, se eu deixar meu dinheiro durante um ano na caderneta de poupança, ele vai praticamente empatar com a inflação. O que isso significa? Que o meu poder de compra hoje, se eu deixar na caderneta de poupança, eu não vou ganhar e nem perder dinheiro. Ele vai empatar. Esse mesmo poder de compra vai servir para o final do outro ano. Se esse dinheiro fica na conta corrente, o que acontece? Eu não vou ter remuneração nenhuma e eu vou simplesmente perder isso para a inflação. Hoje a gente tem uma inflação baixa, como a gente pode ver aqui, de 6%. Quem é mais velho aqui já viveu épocas de inflação alta. E como isso corroía. Então, eu também eu sou jovem ainda, também não recordo muito bem da inflação alta, mas eu lembro uma coisa de que de inflação eu recebia lá a minha mesadinha, eu ia lá, melhor, meu pai chegava em casa, olha só essa nota aqui, era nota acho que de R$100, vamos supor. Chegava em casa, olha essa nota de R$100, saquei hoje e tal. E no mês seguinte, ou 2 meses depois, eu estava levando essa mesma nota para comprar um lanchinho no colégio. Então, essa era a minha ideia de inflação da época. Mas hoje, a gente não pode desconsiderar isso. Então, a inflação, para todo o investimento que a gente vai fazer, a gente também tem que considerar inflação. E aqui um exercício. Também peço aí para quem já está aí, acha isso bem simples, mas eu acho que tem pessoas que às vezes têm uma dificuldade de entender essas dinâmicas de à vista ou a prazo. Se eu tenho um desconto, aí você vai comprar uma geladeira, você vai comprar uma televisão, o cara te oferece 5% à vista, ou em 12 vezes sem juros. Estou colocando aqui bem entre aspas, esses sem juros, porque toda operação aí tem algum juros envolvido. Aí você fala, como é que eu vou decidir isso aqui rápido? Não tem uma calculadora financeira, como é que eu vou tomar essa decisão? Eu vou usar aqui, nosso dinheiro está aplicado aqui na caderneta de poupança. O que você vai fazer? Vai pegar o prazo médio do financiamento. Quanto que é o prazo médio de financiamento? 6 meses. Vou pegar o número de parcelas e vou dividir por 2. Então, se ele me ofereceu em 12 vezes sem juros, eu vou dividir o 12 por 2, eu vou ter um prazo de financiamento, um prazo médio de financiamento de 6. Qual que é a minha rentabilidade desse prazo médio? Eu vou pegar a rentabilidade da poupança, e você pode usar 0,5, que é um valor também aproximado, e multiplicar ele pelo prazo médio, e eu vou ter aqui 3%. Aqui a gente está fazendo uma simplificação para você fazer aquela conta de cabeça na hora que você está fazendo uma negociação. A gente não está usando aqui juros compostos, mas é para você tomar uma decisão e a variação é muito pequena. Ele está te dando 5% à vista, e se você for pagar, deixando esse dinheiro aplicado na poupança, e for pagando as parcelas, você vai ganhar 3%. Como o valor à vista é maior que o valor da rentabilidade desse prazo médio de financiamento, a sua decisão é comprar à vista. Ficou claro? Então, qual a decisão que eu teria aqui? 2% à vista ou em 9 vezes sem juros? Aí você fala, pô, que sacanagem, o cara colocou 9, eu vou dividir por 2, vai dar 4,5, a conta vai ficar difícil, né? Bom, aplicado na poupança, prazo médio, você vai sempre arredondar para cima. Então, na dúvida, põe para cima o número. Então, eu estou em 9 vezes parcelado, então eu divido por 2, deu 4,5, arredonda para 5. Rentabilidade, a gente vai sempre usar o 0,5% ao mês.
vezes o prazo médio, vezes 5, aqui a gente tem 2,5. Como à vista ele está me dando 2% e o parcelado 2,5%, eu vou fazer o a prazo. Então, isso aqui são formas da gente pensar e usar a matemática, usar o financiamento, que ele está muito próximo da gente, às vezes numa compra, às vezes num gasto. Então, é a forma como a gente lida. A gente conversa também com algumas pessoas e fala, cara, eu tenho medo de número, eu tenho medo de finanças, não entendo nada disso aí, me ajuda, o que eu faço? Ele é simples. E principalmente, você precisa estudar. Aqui a gente tem algumas opções, e a ideia também não é abrir e entrar, porque cada uma delas tem uma questão específica por detrás, e a gente volta à nossa pergunta lá do início. Qual que é o seu plano? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo? Então, se você é jovem, você pode pegar uma aplicação para daqui 30 anos resgatar ela, deixar ela parada lá. E daqui 30 anos você resgata. Talvez quem já esteja aí pensando na aposentadoria, tem que falar, será que eu tenho que trabalhar mais um pouco? O que eu tenho aqui já vai render? Eu preciso desse dinheiro, talvez, já no próximo ano ou 2 anos. Então, você vai ter que adequar os seus objetivos para as ferramentas que existem aqui no mercado. E eu coloco a mais democrática de todas, caderneta de poupança. Tesouro Direto, também uma ferramenta interessante, mas também ela tem que entrar. Você pode operar por ela, mas você tem que entrar. Sugiro, para quem tem interesse, e aí tem um dinheiro às vezes parado na caderneta de poupança e quer pensar em diversificar também os seus investimentos, entre nesse site ou simplesmente coloque lá Tesouro Direto no Google, vai te direcionar para esse site. CDBs, fundos, imóveis, ações e etc. Mas conforme vai tornando mais complexo a forma de investimento, vai, como a gente falou lá no início, vai exigir estudo. Não adianta, ou você vai pagar para esse alguém aplicar para você. Eu não sei se dá para ver os números aqui. Não sei se está muito claro, mas eu vou falar para vocês. Aqui é um comparativo. Então, aqui, tempo de investimento em meses. Eu coloquei um prazo de 12 meses, prazo de 1 ano. Montante a ser investido. Coloquei um valor aqui de R$10.000. Taxa Selic, na verdade, se vocês se recordam, não estou usando os 11%, eu estou usando aqui os 10,89%, que são o CDI, que normalmente os títulos estão atrelados ao CDI, a conta aqui a gente faz como CDI aqui embaixo. A gente tem a poupança hoje está na nova modalidade, se essa taxa de juros aqui ela cai, ela passa a não ser mais 0,5 mais TR, mas passa a ser a 70% da Selic. Como ela está maior, a gente vai seguir, e a gente tem o 0,55 no total do ano, só aquele 6,80 que a gente já tinha comentado. Então, ao final do ano, deixando o dinheiro na poupança, eu teria mais R$680. Provavelmente a inflação, vamos dizer assim, o que eu compraria no início desse período com R$10.000 vai ser a mesma coisa que eu vou comprar no final desse período, porque a inflação também vai subir e vai acompanhar isso. Então, o poder de compra que eu tinha hoje, com 10 mil, e ao final do ano, que eu vou ter 10.800, provavelmente eu vou comprar a mesma coisa se ele ficar na poupança. CDBs. Pelo montante, eu coloquei aqui que você conseguiria, isso é negociável, cada banco você vai ver, cada uma tem um percentual dessa taxa de juros que você vai aplicar, depende do montante e relacionamento que você tem no banco. Coloquei aqui 97% desses 10,89. Só que aqui no CDB, você paga imposto de renda. Então, quando a gente for fazer aquele exercício do aprazo, quanto que você vai ganhar e tal, você não pode jogar direto essa taxa, que é uma taxa bruta. Você vai também ter que pagar imposto de renda. E dependendo do tempo que você deixa o seu dinheiro investido, esse número aqui altera. Então, para o caso de 12 meses, o que você vai pagar aqui, nesse exemplo, é 20% de imposto de renda. O que vai dar um rendimento líquido aqui de 8,44. Maior do que a poupança, de 6,80. E um fundo de renda fixa, eu deixei exatamente como o CDB, a única diferença, esse carinha aqui, ó, taxa de administração, que é o que a gente tinha comentado. Dependendo de onde você aplica, se um fundo de investimento, ou se outros fundos, você coloca em fundos de ações, eles vão ter essa taxa de administração cobrada ao ano, e a gente vê que, nesses 12 meses, a gente caiu de 8,44 para 8,04, por causa dessa taxa de administração. E, às vezes, existem taxas de performance, se o cara performou muito bem, ele também vai te cobrar. Então, o que eu quero mostrar aqui com vocês? Aqui só uma tabelinha da comparação das taxas, né, do CDB,
aqui um fundo de renda fixa e aqui a poupança. Mostrar que precisa ser estudado. Não é difícil, mas aqui eu quero só mostrar para vocês alguns exemplos de coisas a serem olhadas para uma decisão de investimento. E aqui eu estou usando decisões de investimentos bem conservadoras, não estou entrando em ações, que a gente teria aí estudos bem maiores e até também os títulos do Tesouro Nacional, que a gente tem N títulos, e aí dependendo de cada uma, existe um estudo para depender daquilo que você quer investir. E aqui nesse último exemplo, eu estou usando 36 meses, a única diferença aqui, 36 meses, os mesmos R$10 mil investidos, com uma taxa, a mesma taxa que a gente vinha colocando. Poupança, eu vou ter mais R$2 mil aplicados na poupança. Se eu aplico no CDB, olha só, como eu aumentei meu prazo de aplicação, a minha alíquota de imposto de renda cai ao mínimo, que é 15%. Esse rendimento é o rendimento líquido do período, e eu vou ter esse rendimento de R$2.900, quase R$3 mil nesse período. E o fundo de renda fixa, a única diferença é a taxa de administração, que corrói aqui de 2.980 para 2.850. Ele acaba corroendo aí um pouco da remuneração. Isso é que eu queria mostrar para vocês aí de opções de investimento, de tentar deixar de uma maneira mais prática, ver lugares onde você pode investir, opções, onde você pode estudar e buscar alternativas de investimento e pontos que você deve olhar. Então, assim, sua situação, onde você está, onde você quer chegar, o que você quer adquirir daqui a quanto tempo, e deixar os juros trabalhando para você. E a gente viu lá na outra tabela, se você deixa os juros corroerem, gastou mais, ou não tem como, acabou se endividando, você acaba trabalhando para cima dos juros. Então, tentar mostrar aqui de uma maneira um pouco mais prática e com alguns números, decisões que vocês podem aí pesquisar para aplicar de uma maneira melhor e com o objetivo que vocês querem, os recursos que vocês têm. Então, queria agradecer a vocês aí pelo tempo, que Deus abençoe aí os rendimentos de vocês, que dê sabedoria para que vocês possam utilizar de uma maneira adequada, que estejam dentro do propósito que Deus tem para a vida de vocês. Não gastem porque os outros estão gastando, ou para serem aceitos a um grupo, mas que vocês tenham bem claro o que vocês são em Deus e o que Deus espera de vocês, para que vocês possam usar com sabedoria aquilo que está sendo entregue na mão de vocês. E se você é responsável, se você é fiel no pouco que você tem hoje, Deus vai te colocar sobre o muito. E Deus vai te fazer te prosperar e vai te dar mais responsabilidades e mais recursos na mão de vocês. Rico, aqui a gente nunca vai ser. Vai sempre faltar alguma coisa. A gente vai sempre se comparar com alguém que sempre tem mais alguma coisa, tem alguma coisa diferente. Então, esteja também satisfeito com o que você tem hoje. E com o que você tem hoje, tente aplicar de uma maneira mais fácil, de uma maneira simples, que tome menos do seu tempo, mas que seja também de uma maneira sábia e de uma maneira que você não perca aquilo que Deus já está te dando. E que você possa usar isso com sabedoria e Deus abençoe vocês. Obrigado.